Vamos falar sobre filme clássico. Hoje eu separei 20 filmes clássicos das décadas de 30, 40 e 50 que você precisa assistir pelo menos uma vez na vida. Vocês já sabem como funciona. Vamos lá! Eu sou o R.R. Bico, você está no Clássicos de Hobby. Antes de iniciar, um aviso: uma vez que eu começo, eu não paro mais, só vou parar lá no número 1. E abrindo esse top 20 de filmes clássicos, tem E o Vento Levou, obra-prima suprema do cineasta Victor Fleming, que traz Clark Gable no papel de sua vida. Nós vamos voltar à época da Guerra Civil Norte-Americana, acompanhando uma geração inteira dessas pessoas, desde ali da infância até 40, 50 anos, em meio à guerra, em meio aos percalços que o período oferece. O E o Vento Levou é um filme gigantesco, né? Gigantesco. A gente tem que sentar ali, ter calma, porque o filme é lento, devagar, porém ele engrena, né, no seu último terço, é onde o brilho realmente chega aos nossos olhos. Porém, mesmo assim, da primeira cena até a última, o que nós podemos esperar é um espetáculo visual, filme em cores, né, para você assistir, ótimas atuações e, claro, frases que vão ficar eternamente no inconsciente coletivo do fã da sétima arte. Agora um drama, O Bígamo. Um homem está com sua esposa para adotar uma criança, ele está passando por um processo investigativo. O investigador acaba descobrindo que esse homem tem uma outra esposa em outra cidade. É aí que a trama vai ganhar sua substância, quando esse homem vai se confessar a esse investigador e vai mostrar como ele chegou àquele quadro considerado socialmente como desprezível, né? Edmund O'Brien, Ida Lupino, Joan Fontaine, esse trio magnífico de atores nos conduzindo através das cenas. E o filme O Bígamo é dirigido pela Ida Lupino, um drama muito bem contado em sua estrutura. A gente começa no presente mesmo, a investigação se inicia e o nosso personagem vai nos levar de volta ao passado, como ele chegou àquele momento, e nós vamos estar sempre entre o presente e o passado. Ótima atuação do Edmund O'Brien, que fez muitos filmes no ar, né, nas décadas de 40 e 50. Aqui é uma oportunidade muito boa de vê-lo dentro do gênero de drama. E a Ida Lupino fazendo o que ela faz de melhor mesmo, né, na direção, nos contando histórias que realmente relevantes no arcada social, um clássico aí menosprezado dos anos 50. O batedor de carteiras, Robert Bresson, faz sua aparição na nossa querida lista. O dia a dia de um homem que ele é especialista em roubar carteiras, né, como o título sugere, e nós vamos exatamente adentrar essa vida, o início da vida dele criminal, até os momentos mais trágicos, né, de sua... Claro, todo criminoso tem aquele destino infalível, né, a figura da lei. É isso que nós vamos ver em preto e branco, né? Esse filme é em preto e branco. O Robert Bresson é um especialista em trazer filmes por essa arcada social, né? Denunciar como a espécie humana se comporta. Não é nem denunciar a sociedade, mas denunciar a espécie humana, como nós nos comportamos em meio a esse mundo. Dentro da filmografia do Bresson, que eu tive a oportunidade de assisti uns 6, 7 filmes desse diretor. Não é um dos meus diretores favoritos, eu confesso, porém esse filme é o meu favorito disparado, uma grande opção aí também dos anos 50. Prima agora do cinema italiano, Umberto De, filme de Vittorio De Sica, contando na sua trama a vida de um idoso, né, em meio à década de 50, uma época em que a Itália vivia uma situação econômica complicadíssima, como uma fênix renascendo no pós-guerra, e os idosos eram os que mais sofriam, e esse idoso em específico, em particular, está lutando ali, não tem mais dinheiro para pagar aluguel, para se alimentar, ele vive somente com um cachorrinho, e nós vamos ver ele definhando em meio a essa sociedade. Essa é a palavra certa, definhando mesmo. É um filme extremamente triste, um dos filmes mais tristes que eu tive a oportunidade de assistir, uma obra-prima incontestável. Em momento algum nós temos concessões, o cineasta não faz concessões ao trazer o pior da sociedade, agora sim uma denúncia social e não humana. O ator que interpreta esse velhinho é magnífico, nos conduzindo através de cada cena, e o mais legal aqui é que o Vittorio De Sica não fica somente contido nessa esfera social, nessa esfera da crise econômica italiana, mas também traz
paisagens, né, ambientações magníficas, uma obra-prima, como falei, suprema da filmografia desse importante cineasta. Homens em Fúria, filme noir para nossa lista, um filme noir tardio de 1959, teoricamente o gênero viveu do início da década de 40, o período clássico, né, até 1958, então nós temos aqui um morto-vivo, porque não é um neo-noir e traz toda a estrutura de um filme noir tradicional. Três homens, né, estão planejando um roubo ao banco, o último grande hit, o último grande ataque a ele dentro dessa vida criminosa, só que eles vão ter que lidar não só com a figura do crime, da polícia, mas também do preconceito, né? Tem um homem negro e dois brancos, um branco faz ataques racistas, então eles vão tentar contornar essa situação. Harry Belafonte, Robert Ryan, Ed Begley, um filme que somente por suas atuações já acaba superando o que há de regular dentro do gênero mesmo. Traz ainda a Gloria Graham como coadjuvante, assim como a Shelley Winters. O filme bem trágico, né, em seu desenrolar de história. Começa como aquela tradicional história roubo-banco, planejamento, a figura da cidade grande sendo explorada, a figura do dinheiro, como o poder corrompe um homem, até que nos entrega esse fator social, como o racismo vai contribuir para o fim trágico desses três homens. Beira aí a alcunha de uma obra-prima dentro do gênero, e mesmo não sendo tão pouco conhecido dentro da década de 50, ele acaba sendo menosprezado exatamente por estar contido numa época em que o noir já estava morto. Senhor, obrigado! Chega de década de 50, agora nós vamos voltar à década de 30, filme japonês, filme completamente obscuro dentro dos anos 30, trazendo o cotidiano de um motorista de ônibus, seguindo sua rota tradicional diariamente, os mesmos passageiros, os mesmos caminhos, tudo igual, as mesmas paisagens. É isso que o filme tem a oferecer, e é exatamente isso que faz com que esse filme seja um filme de conforto, para que com 10, 20 minutos você já percebe esse filme. Eu não consigo parar de assistir isso, eu não consigo piscar. É muito gostoso ver os cenários japoneses, né, tradicionais, muita natureza. A figura da cidade é uma cidade, como eu poderia chamar de rural, né, e as conversas diárias, os perrengues que os passageiros vão encontrar, a vida do motorista que está envolvido num novo romance mediante ao seu trabalho, como ele vai lidar com esse novo romance, tendo que trabalhar, a sua rotina diária, as tradições japonesas que são muito fortes, os códigos morais. Senhor, obrigado. Mesmo dentro dos fãs do cinema japonês, esse filme é pouco conhecido, então dê uma chance a ele, é curtinho, procure-o, que você vai se divertir, você vai amar cada segundo. Metrópolis, filme da década de 20, não falei que eu falaria das décadas de 30, 40 e 50, mas esqueci da década de 20, também está presente no nosso vídeo. Fritz Lang, um dos maiores cineastas alemães de todos os tempos, para mim, o maior de todos os tempos. Metrópolis vai acontecer no futuro, ou seja, um filme futurista, trazendo uma sociedade que se move como se fosse uma espécie de prédio, né? Na camada mais baixa tem os pobres, que são escravizados por os camaradas lá de cima, os ricos, né, a elite, um retrato social, uma denúncia social que perdura. A gente pode ver um filme do final da década de 20 que hoje em dia permanece tão atual, mesmo em meio à nossa sociedade brasileira. Nos Estados Unidos isso diminuiu um pouco, né, essa desigualdade, por mais que tenham muitos ricos, né, mas a figura dessa escravidão social não existe em países de primeiro mundo, algo que aqui no Brasil é extremamente corriqueiro. Porém, o destaque é um filme também gigantesco, assim como O Vento Levou. O destaque é para as construções desses ambientes magníficos que depois, quase 100 anos, continuam nos encantando. Não há nada parecido dentro desse cinema de sci-fi, né? A utilização de figurantes é gigantesca. Então Metrópolis, por mais que seja antigo, seja da década de 20, seja sem diálogos, ele vai passar rapidinho, você não vai nem sentir o tempo passando. Agora é o seguinte, nós vamos ter uma dobradinha de filmes que acontecem durante o período de Natal, ambos de 1940, iniciando com Lembra-se Daquela Noite, Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, antes de Pacto de Sangue, antes de outro, eles fizeram vários outros filmes juntos. Esse aqui é um filme natalino incrível. Essa mulher, ela rouba, né, uma bolsa, uma carteira nessa lojinha, é pega, vai a julgamento, só que o promotor do caso, antes
da mulher ser condenada, ele decide fazer uma viagem. Ele sente muita dó da mulher, fala, vou levá-la para viver um Natal legal, né, com a família dela. Ele apresenta até sua própria família, e aí esse road movie durante o Natal, um road movie natalino, não há como ficar melhor, com Fred MacMurray e Barbara Stanwyck, muito bonito, muito emocionante. Começa tranquilo, né, mostrando a vida do crime, a vida desse promotor que tem que lidar com sua própria moralidade, até se desnivelar em um romance entre esses dois personagens maravilhoso. Lembra-se daquela noite. A loja da esquina, nós vamos adentrar a rotina dessa lojinha, né, que tem o seu período máximo de vendas exatamente no Natal, e é esse período que nós estaremos inseridos. Tem um gerente, tem um dono da loja, tem uma nova empregada que é contratada. Esse gerente não lida bem com essa nova empregada, as confusões, os perrengues, o dono da loja acha que sua esposa está o traindo, vai ter toda essa confusão, tudo dentro dessa magnífica loja da esquina. Atrás, nada mais, nada menos do que James Stewart, como protagonista, e Ernest Lubitsch na direção. O Ernest Lubitsch que fez vários filmes de comédia, um especialista no gênero, e aqui é a oportunidade de ter o que há de melhor dentro da comédia nos anos 40, mesmo nos anos 30, né? Aquela comédia, não é a comédia screwball, como eles chamam, né? Uma comédia mais ritmada, um pouquinho mais lenta, vai desenvolvendo cada personagem, mas um clássico supremo, um dos melhores filmes natalinos aí, clássicos, né? Cada Natal você pode incluí-lo, assim como o filme anterior, fazer sua pequena maratona. Filmes natalinos clássicos, não há como ficar melhor. Agora vem pedrada, O Tempo Não Apaga, obra-prima dos anos 40. A trama é bem complexa, vou tentar trazer um pouquinho só, o resto você vai ter que descobrir conforme você assiste a essa pérola. Nós vamos nos dividir em dois períodos, né? Na infância desse garoto e dessa menina. A menina é rica, o garoto é pobre, a tia da menina é insuportável, essa tia vem a morrer, né? O garoto foge, a menina fica, aí nós vamos voltar até o presente. Quem matou essa tia? Essa tia morreu sob circunstâncias naturais, e o filme vai ganhar mesmo a sua substância quando esse jovem retorna até a cidade. Essa garota jamais soube superar a figura da perda desse rapaz. Ela sempre foi apaixonada por ele, só que esse homem tem uma nova noiva. É aí que o filme vai pra frente. O Tempo Não Apaga vai trazer nada mais, nada menos do que Barbara Stanwyck, falei dela agora há pouco, minha atriz favorita de todos os tempos, Elizabeth Scott, Van Heflin e Kirk Douglas. Que elenco é esse? Elenco fantástico mesmo. O destaque é para a Barbara Stanwyck. Todo o filme que a Barbara Stanwyck está inserida, ela vai ser o destaque. Não há exceção à regra, ela é sempre a melhor. E tem o outro destaque, é o Kirk Douglas, novinho, né, início de carreira, nos dando uma grande atuação. Filme bem duro, né, vai mostrando como o tempo para algumas pessoas é inexorável, é empedernido, né, não passa, né, simplesmente fica uma garota que está sempre inserida na figura da infância, na figura daquela paixão, e os outros personagens que fugiram, que escaparam a essa realidade meio triste, com o final, você que assistiu aí o final, é um dos melhores que eu tive a oportunidade de ver, um dos mais impactantes, um dos meus filmes preferidos da década de 40. Eu falei sobre a Elizabeth Scott, agora tem um filme que ela chuta traseiros, um filme no ar, Lágrimas Tardias. Esse casal tá viajando numa estrada, quando de repente uma mala é atirada no carro deles por engano, eles abrem a mala, tem uma quantia exorbitante em dinheiro. O homem fala, vamos devolver essa porcaria, esse dinheiro é criminoso. A mulher fala, jamais, eu vou ficar com esse dinheiro, agora a minha chance da minha vida, você quer apagar isso? Jamais. E a mulher é interpretada pela Elizabeth Scott. E é aí que o inferno vai chegar, vai vir à tela, tanto para os protagonistas quanto para o próprio espectador. Tem o Dan Duria também interpretando outro criminoso dessa história. É uma história redondinha, fechadinha, a gente nem pisca acompanhando como o ser humano é corruptível, como o dinheiro traz esse poder iminente de levar qualquer pessoa a romper com seus conceitos morais. Clássico aí, para você vai dar play, quando você menos perceber, os créditos vão estar subindo e você vai ter somente um desejo: assistir novamente. Chegou a hora de dar espaço para o cinema faroeste sangue de heróis. John Ford reunindo Henry Fonda, John Wayne.
já é motivo suficiente para você parar tudo que você está fazendo e dar play nesse filme. Porém, mais do que isso, vai trazer em sua história um capitão que é designado para uma nova cidadezinha no meio do nada. Ele não gosta daquilo, não queria estar ali, mas já que está ali, vai tentar dar o melhor de si mesmo. Ele está a cidadezinha está num perrengue com os Apache, uma guerra vai eclodir. Esse capitão vai falar, não, vamos seguir, vamos lutar essa guerra. Tem um outro militar que fala, ó, é melhor a gente ir com calma, com tranquilidade, não precisa iniciar uma guerra nesse caso. O capitão é interpretado pelo Henry Fonda, e esse sujeito apaziguador, o John Wayne. Porém, esse capitão é irredutível, vai iniciar a guerra. Só que, como a gente sabe, guerra, todo mundo perde, sangue de heróis. Como a gente pode esperar dentro do cinema do John Ford, um espetáculo visual, cenas de ação que continuam nos impressionando muito melhores do que dos filmes que nós vemos hoje em dia, que é tudo CGI, é tudo efeito especial, mal feito, né? Se fosse bem feito, tudo bem. Ali não, é um monte de figurante, é cena, é câmera seguindo a ação, cavalo pra tudo quanto é lado, tiro demais. Não é um dos melhores filmes, é bom que se diga, da filmografia do John Ford, mas é indispensável para quem ama cinema faroeste, o popular cinema western. Grisby, Ouro Maldito, filme noir francês da década de 50, que tem como protagonista o lendário ator Jean Gabin, sempre atribuindo um charme a mais à película. Aqui é um criminoso que está tentando sair dessa vida, mas é levado de volta aos atos mais criminosos e vai ver sua vida ganhando contornos macabros. O destaque, a trama é boa, as atuações são ótimas, mas o destaque é para a paranoia, né? Como o filme consegue nos deixar arrepiados com as composições das cenas, esse terror, esse temor, né, que surge pelo silêncio, os personagens estão prestes a ser pegos, os cenários incríveis. Grisby, Ouro Maldito, um dos melhores filmes noir franceses desse período. Delmer Daves aparece em nossa lista, mais um filme faroeste galante e sanguinário, nada mais, nada menos do que um dos melhores filmes que eu tive a oportunidade de assistir dentro do gênero. Na trama, um criminoso super perigoso é capturado, ele está esperando para ser transportado até uma outra cidade. O trem sai às 3h10 da tarde. Nós vamos acompanhar esse período conforme esse criminoso está avisando lá pro xerife, ó, me deixa sair livre, você vai acabar morrendo, não é legal você me deixar aqui. O xerife irredutível, né, mesmo tremendo de medo, mas irredutível. Só que tem uma pegadinha, o resto da cidade se amedronta, foge, deixa esse xerife sozinho. Essa é a substância desse faroeste extremamente cruel com seus protagonistas e super divertido para o espectador. Glenn Ford como protagonista, interpretando esse criminoso, e Van Heflin interpretando essa espécie de xerife brilhante em seu roteiro, porém ainda mais indispensável para quem gosta de uma boa sequência de ação em seu último terço. Bala para tudo quanto é lado, o tradicional filme faroeste para você assistir, já automaticamente os créditos sobem. Nos filmes clássicos os créditos não sobem, né? Eles aparecem. Os créditos aparecem, você vai incluir na sua listinha filmes preferidos faroeste, filmes de conforto, grandes atuações também, e o Delmer Davis no seu melhor filme. Rebecca, a mulher inesquecível, uma jovem se envolve com um homem rico, né? Acaba sendo atraída para uma espécie de bairro, o homem tão rico que mora numa espécie de bairro, a casa é do tamanho de um bairro. Ela vai para esse casarão, só que esse homem tem como eu costumo dizer, uma pegadinha. Ele tem uma esposa morta, né? E ele é completamente apaixonado pela figura dessa mulher. Todo mundo idolatra essa mulher na casa. E esse novo interesse romântico vai se sentir meio perdida ali dentro, né? A empregada trata mal, né, a governanta, o homem tá meio distante. Porém, tem um grande plot twist que vai acontecer com 40, 50 minutos de filme, que se adentra facilmente aos melhores plot twists de todos os tempos. É um filme, né, do Hitchcock, supera até Psicose, né, outro filme com grande plot twist, um dos melhores filmes do Hitchcock dentro da década de 40. A filmografia do Hitchcock, eu vou trazer mais um filme, o melhor filme do Hitchcock, exatamente no número 1 da nossa lista. O Hitchcock é um mestre em conseguir trazer o suspense, pega o roteiro lá de outros escritores e transforma aquilo em verdadeiras obras de artes do mundo
do thriller, né, como é chamado lá nos Estados Unidos. Filme inesquecível, assim como a Rebecca. Tem uma das maiores frases do cinema também. Quem assistiu já sabe. Só para não deixar passar em branco, eu vou incluir um filme de terror, Monstros, Freaks, em seu título original, Todd Browning, o maior filme da carreira do Todd Browning. Vou falar sobre outro filme dele daqui a pouco. A vida circense dessas pessoas que têm algum tipo de deformidade. Um jogo de enganações vai surgir entre o anãozinho e essa mulher que está interessada unicamente no dinheiro do homem, só que a figura da vingança também surgirá em determinado ponto da história. Freaks, como eu disse, Todd Browning. O outro filme que muita gente fala do Todd Browning é Drácula, o filme com Bela Lugosi. É muito mais conhecido do que Monstros, mas Monstros é o maior filme desse diretor. Um filme que foi muito vendido como, nos últimos anos, né, nas últimas 2, 3 décadas, como extremamente perturbador, um filme que vai te incomodar, vai te tirar do lugar comum, e não é nada disso. Eu demorei muito tempo para finalmente assisti-lo por conta disso, por medo ali. Será que é um filme muito perturbador? Será que eu vou me perturbar? E não é nada disso, é um filme delicioso, uma história de vingança, ótimos cenários. O que perturba em algum momento é essas pessoas com deformidades reais, mas isso é da nossa existência, não tem como fugir. 60 minutinhos, rapidíssimo, pode colocar, acabou o vídeo, coloca ele lá para assistir, você vai se divertir. Eu vou dar espaço agora ao maior filme noir de todos os tempos, o meu favorito, Pacto de Sangue, filme de Billy Wilder. Falei de Fred McMurray e Barbara Stanwyck, ambos juntos aqui, uma história de enganação, esse agente, né, de uma seguradora que vai se envolver com uma mulher casada, vai adentrar a um plano de homicídio para angariar dinheiro, só que ele está interessado mesmo num rabo de saia, tudo dá errado. Tem também no elenco Edward G. Robinson, outro ator lendário aí de Hollywood. Billy Wilder nos dá uma aula. Foi um diretor muito popular no gênero de comédia, mas aqui ele nos dá uma verdadeira aula de como se fazer cinema, de como se construir suspense, de como se construir cenários. Não há nada que chegue perto dentro do gênero noir a esse filme, eu confesso. Tem vários filmes que eu amo, mas esse tá uns 5 níveis acima. Incrível, inesquecível, Pacto de Sangue, Double Indemnity, em seu título original. A Grande Ilusão, um homem, um caipira comum, nós vamos acompanhar a ascensão, a sua vida política, saindo dessa cidade pequena, desejando realmente melhorar o mundo, só que a figura do poder, a figura do dinheiro e a figura da política vão corromper a essência desse caipira, depois se torna lá o que há de mais tradicional na nossa elite, Broderick Crawford como protagonista no papel de sua vida, outro grande ator aí do período clássico, a Era de Ouro de Hollywood. Um filme um pouquinho mais longo, lento, vai construindo a sua história, um roteiro impecável e vai mostrando como o ser humano é quase inexorável, né, a sua corrupção quando diante do poder. Existe alguém que com poder nas mãos não se corrompeu? Procure na história. Será? Elia Kazan aparece na lista com um rosto na multidão, outra história de ascensão ao poder, só que dessa vez é em meio à mídia, em meio ao entretenimento. Outro caipira de uma cidade pequena, todo mundo adora o homem, ele é muito fácil, muito maleável ao trazer essa figura do entretenimento. Ele vai apresentar um programa, o programa estoura, se torna o programa mais visto dos Estados Unidos, só que o que esse poder, o que esse dinheiro vai trazer à vida desse homem, nós vamos descobrir. Andy Griffith, no papel mais simbólico de toda a sua filmografia, ele que fez depois uma série de comédia por vários anos, depois na década de 70 fez vários filmes para a televisão, porém nós perdemos, né, um grande ator, porque ele, uma vez no mundo de séries de TV, o ator não fica meio escondido aqui. É A Face in the Crowd, né, o título original, uma obra-prima do começo ao fim. Outro filme mais lento, que vai devagarzinho conduzindo a história, só que esse aqui ele é mais tiro, porrada e bomba, né, ao trazer os eventos de sua história, com um final também extremamente trágico. Como eu havia adiantado, o filme número 1 é de Alfred Hitchcock, Janela Indiscreta. Um homem está entediado após quebrar a perna e estar recluso em seu apartamento. Ele começa
por meio de um telescópio, espionar a vida de seus vizinhos até que ele olha para um belo apartamento e fala: meu Deus, eu vi um assassinato. Agora ele vai tentar provar que o que ele viu é real. Janela Indiscreta é um dos maiores filmes de todos os tempos. É o seu filme preferido? É o seu filme preferido do Hitchcock? Pra mim, eu coloco no meu top 10 filmes de todos os tempos, meu filme favorito do Hitchcock, James Stewart como protagonista. A construção desse mundo, né, desses cenários com esses dois prédios, é algo que jamais foi repetido em toda a história do cinema. O Hitchcock construiu um pequeno bairro ali mesmo para contar a sua história. O roteiro é impecável, formidável, vai elevando a figura do medo, não só na figura do nosso protagonista, mas também no espectador. Os nossos pelos dos nossos corpos vão se arrepiando conforme o tempo vai passando. Impecável, Janela Indiscreta. É isso aí, pessoal, mais um vídeo que chega ao final, mas você já sabe duas opções: continue maratonando os vídeos do nosso canal.